A palavra cidadão teve origem na Grécia. Cidadão era toda aquela pessoa que tinha direitos políticos. Então, homens nativos da cidade tinham esse direito e eram considerados cidadãos. Isso significa que estrangeiros, mulheres e escravos não tinham esse direito e, portanto, não eram considerados cidadãos. Nossa, então como eles eram chamados? Estes, por sua vez, eram chamados de idiotas. Vocês já tinham parado para pensar no real significado das palavras? Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Júlia, a matemaníaca. E aí, o que é ser cidadão hoje? Porque todos nós temos direitos políticos. Então hoje, esse significado ele tem uma forma mais abrangente. Ser cidadão é muito mais do que ter direito ao voto. Hoje, o que esperamos de um cidadão é alguém que seja competente. Nossa, Ju, mas o que significa ser uma pessoa competente? Bom, a palavra competência ela é sempre atrelada a uma pessoa. Não existem objetos competentes ou coisas competentes, são sempre pessoas. Agora, quando você diz que uma pessoa é competente, você não diz que ela é competente sim pro que der e vier. Ela é sempre competente em um âmbito, em um assunto em específico. E assim, não adianta só você ter todo esse conhecimento maravilhoso se você não colocar isso em prática. Então, uma pessoa competente é aquela que consegue mobilizar todo o seu conhecimento. E aonde nós adquirimos esse conhecimento? Atualmente vamos às escolas e por meio de disciplinas adquirimos esses conhecimentos. Então olha só que bacana, as disciplinas são meios para atingirmos as nossas competências pessoais. Então, se a gente pega as disciplinas e coloca elas como fim, objetivo da nossa vida, isto é, ver o conhecimento como único e exclusivamente para passar num exame, num vestibular, conseguir nota, nós estamos tendo nada mais nada menos do que um ensino medíocre. Eita, mas o que é medíocre? Medíocre é exatamente isso. Quando você tem algo que é meio e transforma ela para ser o fim, você está fazendo o ato da mediocrização dessa sua coisa. Então vamos aqui dar um exemplo mais geral. Para viver, nós precisamos atender algumas necessidades básicas do nosso corpo. Então assim, comer, dormir. E para que tudo isso aconteça bonitinho, gostosinho, a gente precisa de dinheiro. E onde a gente consegue dinheiro? No trabalho. Então, o trabalho, ele é um meio para que a gente consiga ter uma vida boa, saudável e que atinja as nossas necessidades básicas. Agora, se a gente encara o trabalho como fim, nós estamos encarando nada mais, nada menos do que uma vida medíocre. Isso significa que o trabalho é útil para conseguirmos as nossas necessidades básicas. Olha só que interessante, trouxe mais uma palavrinha aqui, pessoal. Quando estamos falando de útil e inútil, estamos falando de valores atribuídos a coisas. Então, quando dizemos que algo é útil, o valor desta coisa não está nela mesma. Por exemplo, o valor do trabalho não está no trabalho, está em conseguir o nosso sustentinho aí para viver nesse mundão. Assim como as disciplinas, o valor da disciplina não está nela mesma. Ela é apenas uma ponte para atingirmos as competências pessoais. Agora, e o inútil? Olha que interessante. Hoje nós perdemos completamente o significado das palavras. Quando dizemos que alguém é idiota, medíocre, inútil, nós simplesmente recebemos isso como algo negativo. E será que não tem nada mais além de algo negativo? Será que essas palavras não têm um significado? Então, inútil não é algo assim só negativo. Quando dizemos que algo é inútil, significa que seu valor está nele mesmo. Então, quando estudamos as coisas assim na escola, podemos dizer que essas coisas são úteis, porque o valor delas não estão nelas mesmas, estão em atingir as nossas competências pessoais. Bacaninha, então nós estamos estudando nas disciplinas, elas são úteis, a gente vai conseguir as competências pessoais. E aí você pode se perguntar: nossa, Ju, mas nessa carreira aqui que eu escolhi, esse ensino é simplesmente inútil, eu não vou usar pra nada. Então, se eu não vou usar pra nada, eu tô fazendo isso justamente pra conseguir nota, passar numa prova, eu tô mediocrizando meu estudo? Eu tô fazendo algo medíocre? Porque era algo para ser meio e agora passou a ser o fim? Essa pergunta, ela tá bem geral, então para respondê-la, vamos assim pensar na matemática, tá bom? Você pode se perguntar, então: Ju, eu nunca vou usar Pitágoras pra nada? Estudar Pitágoras é medíocre? Estudar Pitágoras é inútil? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre competências pessoais, porque dentre elas, a abstração é uma competência. Então, o que isso significa? Significa que talvez você não aplique aquela forma
fórmula e veja um triângulo na sua frente e fale, caracas, tem um cateto aqui. Talvez não seja assim que você vai usar Pitágoras, mas para aprender Pitágoras você teve uma sequência de raciocínios lógicos que te levou a resolver um problema que talvez em algum outro momento da sua vida você tenha que usar esse encadeamento lógico. E isso é incrível, porque a gente sabe que se a gente já viu um problema e a gente se depara com ele em algum outro momento da vida, a gente resolve ele assim, ó, muito mais rápido. Então, a vida diz, né, gente? Não adianta nada a gente se limitar às coisas que já existem. Já dizia aí o nosso professor queridíssimo Nilson José Machado, que tem um discurso maravilhoso sobre as palavras facto e ficto. Facto é aquilo que já existe. Se a gente pensa só nas coisas que existem na nossa vida, então assim, imagina, paramos, ó, a gente já desenvolveu toda a tecnologia que tinha que desenvolver, a gente já fez o melhor carro, a gente já fez o melhor celular, a gente para por aqui, estaciona, a gente pensa só nas coisas que já existem. Não seria uma vida assim, sem graça? Seria ruim? Como é que a gente lida com esse nosso instinto de querer melhorar e fazer coisas? E aí que entra o ficto, que é a imaginação. Então a gente está sempre desenvolvendo isso. Imagina quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, a gente está falando de coisas que talvez nem existam. Quem aí não gosta de um Game of Thrones, não é mesmo? Aqueles dragões são incríveis. E é isso que a gente faz com problemas. A gente olha o problema e fala, caracas, mas podia ser que esse problema aí não fosse assim, fosse de outro jeito, tivesse outra implicação aqui. E aí a gente começa a imaginar, e talvez esse problema nunca exista, mas e se ele existir, cara, vai ser incrível. Então é isso que eu queria dizer aqui pra vocês. Quando a gente tá falando em estudar Pitágoras, gente, abre a mente, vamos lá, vamos pensar. Quando a gente aprende aquilo, fala, caracas, entendi o que esse cara lá, antes de Cristo, queria dizer com esse bagulho. Que genial, onde é que a gente vai usar? Talvez essa discussão, ela seja assim, um pouco fraca na escola, a gente não tenha muito espaço pra fazer isso, mas a gente tá aqui pra isso. Vamos problematizar, vamos conversar, vamos discutir. E é isso que eu quero trazer pro canal também. Vamos conversar sobre esses assuntos. A gente precisa imaginar as coisas, a gente precisa entender o que elas significam. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aí aprendido pelo menos um pouquinho, tenham feito disso daqui uma coisa útil pra vida de vocês. E é isso. Beijo pra vocês e bons estudos!